Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui os dados de mais uma pesquisa para a presidência da República. Essa foi divulgada hoje, no dia 30 de maio. Eu quero trazer algumas reflexões e mostrar o que aconteceu na Colômbia, em que o terceiro colocado, que tinha 12% há 19 dias, simplesmente terminou em segundo com 28% das intenções de voto. É pra gente ver como que as coisas podem mudar e isso pode acontecer também aqui no Brasil. Mas antes de trazer esses números e vários cenários testados, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda um joinha pra cima. Se não gostar, joinha pra baixo. Comenta o que você está achando disso tudo e compartilha para que a gente fure bolhas. É muito importante, pessoal, isso é sério, que vocês nos ajudem compartilhando em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, porque aí quem não conhece esse espaço fica conhecendo e se gostar, fica aqui com a gente, enfim, aproveitando as reflexões que a gente faz aqui sempre. Pessoal, é o seguinte então, a pesquisa foi contratada pelo banco BTG e foi feita pelo Instituto FSB. Ela ouviu 2.000 pessoas entre os dias 27 e 29 de maio e tem uma margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. No cenário mais amplo, não é o mesmo de abril, porque tinha Dória que marcava 3 pontos naquele mês, ele saiu. Mesmo assim, eu vou fazer a comparação aqui para a gente ver como que ficou agora. Lula teve um crescimento, ele saiu de 41% em abril e foi agora para 46%. Bolsonaro manteve os 32 de antes. Ciro Gomes tinha 9 nesse cenário mais amplo, manteve os 9. Simone Tebet, que tinha 1, agora aparece com 2. Janones perdeu, ele tinha 3, agora ele aparece com 1. Vera Lúcia tinha 1, agora não pontuou. Assim como Péricles, Bivar, Sofia Manzano, Felipe Dávila e Emael. Todos esses com 0. Nenhum 5%, branco e nulo 2. Não souberam responder ou não responderam 1% dos entrevistados. Então, segundo esse cenário, Lula cresceu acima da margem de erro. Dizer que ele herdou os votos do Dória não é tão certo assim, porque existe um movimento de ganha-perde entre todos. Então, o tempo todo você está vendo aqui eleitor, às vezes, mudando de opinião. Mas ele sim ganhou 5 pontos, Janones perdeu 2, como eu mostrei para vocês, a Vera perdeu 1 e o próprio Dória, que tinha 3, não apareceu. Então, segundo essa pesquisa, teve esse cenário mais favorável para o Lula, mas o Ciro Gomes, depois de toda essa polêmica envolvendo o nome dele com o Gregório do Vivier e tudo mais, e esse terrorismo eleitoral gigantesco feito pelos petistas, o Ciro pelo menos resistiu aqui no patamar que ele tinha antes, 9 pontos. Agora vejam só, um cenário um pouco reduzido. Só que fala assim, mas cenário reduzido, então é natural que os candidatos cresçam. Só que eles tiraram aqui praticamente os candidatos que não pontuaram antes. E aí você teve, inclusive, a entrada de Eduardo Leite, que não é pré-candidato, mas há quem queira ele no PSDB. E, na minha opinião, os institutos colocam assim, porque vai que o Leite aparece aqui, despontando, enfim. E aí anima o mercado e anima os partidos. Mas não foi isso que aconteceu. Vejam bem, o Lula, nesse cenário mais reduzido, aparece com 41. Então, 5 pontos a menos do que no cenário anterior. Bolsonaro, 31. Então, ele perdeu 1 ponto em relação ao cenário mais amplo. E o Ciro Gomes aparece aqui com 13. Ou seja, ele ganhou 4 pontos nessa mudança de cenário. E num cenário com Eduardo Leite, também mais reduzido em abril, o Ciro tinha 11. Então, aparece aqui com 13. O Leite tem 3 aqui. Em abril, no cenário em que ele aparecia, também tinha 3, então não teve crescimento. O Janones aparece com 2. Ele tinha 3 no cenário com o Eduardo Leite em abril e tinha 1 nesse cenário mais amplo. E a Simone Tebet, que não estava nesse cenário em abril, aparece aqui agora com 2 pontos. No lugar dela, antes, tinha Felipe Dávila, do Partido Novo, que marcava 1 ponto. Branco, nulo e nenhum, 7. Não responderam, não souberam responder, 2. E aí, curioso observar, Você muda um pouco o cenário, mas tem uma mudança importante. Como eu mostrei, Lula perdendo 5 pontos e o Ciro ganhando 4. Um outro cenário agora sem Eduardo Leite e com Tasso Gereissati, porque ambos são do mesmo partido. Aí, de novo, uma mudança aqui. O Lula aparece com 44, Bolsonaro com 32, Ciro Gomes com 10, Simone Tebet 3, Tasso 1, Janones 1, branco, nulo e nenhum 8, não responderam, não souberam responder 1% dos entrevistados. Muita gente ficou sem entender, porque aí sai Eduardo Leite, que tinha 3, entra o Tasso Gereissati, que tinha 1, e aí nesse caso o Lula ganha 3 e o Ciro perde 3. Então, me parece que não estou nem questionando a idoneidade da pesquisa, não. Pode ser uma confusão na cabeça do eleitor, enfim, com tantas perguntas, às vezes ele fica meio confuso, diante disso tudo.
Vamos trazer aqui agora um cenário com apenas 3 nomes. Lula, Bolsonaro e um outro. Aqui eles fazem para ver qual que é o nome que consegue pontuar melhor e quem sabe aí conseguir atrair o apoio de alguns partidos, enfim, de ver qual que tem maior capacidade de enfrentar essa polarização. No cenário 1, com Ciro Gomes, Lula aparece com 47, Bolsonaro 34, Ciro Gomes 13. No cenário com Eduardo Leite, Lula 50, Bolsonaro 34, Eduardo Leite 8. No cenário com Tebet, repete aqui o Lula, continua com 50, Bolsonaro 35 e a Simone Tebet repete Eduardo Leite, aparece com 8. E no cenário com Tasso Gereissati, Lula marca 51, Bolsonaro 34 e o Tasso apenas 5. Então é importante isso aqui para mostrar o seguinte: se você tem um cenário mais amplo, mais reduzido, com apenas 3 nomes, você tem uma polarização que não é fácil de ser quebrada, mas o candidato com melhores condições é Ciro Gomes. Vamos ver como é que vai ficar esses partidos, se eles de fato querem algum tipo de esforço, de união, para, enfim, tentar oferecer ao Brasil uma alternativa que não seja nem Lula nem Bolsonaro, ou se vão ficar aí cada um com os seus candidatos. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Sobre potencial de votos, cada instituto tem uma metodologia e tem uma forma de perguntar isso. Na IPESP, eu falei disso aqui recentemente, Ciro Gomes e Lula estão praticamente empatados. Lula com 56 e Ciro Gomes com 53. Mas se você muda a pergunta, você pode ter aqui uma resposta um pouco diferente. Aqui o Lula aparece com 56, ele tinha 53 antes. O Ciro Gomes também melhorou um pouco, tinha 42, agora aparece com 43. Bolsonaro caiu no potencial de votos, ele tinha 41, agora está com 39. Os outros são menos conhecidos, é natural ter um potencial menor, mas mesmo assim, Eduardo Leite 14, Simone Tebet 13, Janones 12. Rejeição, Bolsonaro aumentou a rejeição em torno do seu nome, ele tinha 57, agora 59. Ciro Gomes, segundo esse instituto, diferente de todos os outros, inclusive o Datafolha, aparece aqui em segundo com 49, manteve a rejeição que tinha antes, e o Lula agora tem uma rejeição de 43, era 45. Outros menos conhecidos, mesmo caso. A rejeição tende a ser menor, mesmo assim, vejam o patamar que está do Leite, 37%. Janones 29, Simone Tebet 28. Vamos trazer agora aqui os dados de segundo turno. Lula derrotaria Bolsonaro, 54 a 35, uma diferença de 19, que era de 15, e que era de 19 em março. Então, em abril, Lula perdeu um pouco da vantagem que tinha e agora voltou ao mesmo patamar de março. Lula derrotaria Eduardo Leite, 54 a 24, derrotaria Simone Tebet, 53 a 24, derrotaria também Tasso, 55 a 20. Ciro Gomes derrotaria Bolsonaro. Não dá para comparar porque essa pergunta não foi feita em abril, mas aqui a vantagem é de 11 pontos para o Ciro, 47 contra 36. Bolsonaro derrotaria Tasso, mas aqui dentro da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Mesmo assim, Bolsonaro 39 contra 36. Bolsonaro venceria por 1 ponto Eduardo Leite, 39 a 38, e empataria com Simone Tebet. Cada um deles teria aqui 39% nesse eventual segundo turno. E eu deixei por último Lula contra Ciro Gomes. Segundo essa pesquisa, Lula derrotaria o pré-candidato do PDT, 49 contra 27. Uma diferença de 22, que era de 21 em abril. Mas eu tenho falado aqui várias e várias vezes que tudo pode acontecer, mas eu acho, e basta a gente analisar um pouco e vou explicar, que Ciro seria o candidato com maiores chances de derrotar Lula num eventual segundo turno. Bolsonaro, ele tem um trânsito na direita, extrema direita, e tudo bem na centro-direita, talvez um pouco no centro, mas ele não tem trânsito na centro-esquerda e nem na esquerda. Então, Bolsonaro nesse segundo turno ficaria mais isolado e ele veria uma maior união em torno do Lula nesse possível segundo turno. Já Ciro Gomes, ele consegue ter votos na esquerda, centro-esquerda, no centro e também na centro-direita. E mesmo a gente pega algumas pesquisas, até eleitores de direita, enfim, tem alguma simpatia pelo Ciro por conta das críticas que ele faz ao Lula. Então, eu acho que nesse segundo turno, Ciro e Lula, o candidato do PDT, Ciro Gomes, teria os seus votos. Ele teria também alguns votos dados para o Lula no primeiro turno, nessa coisa de vamos derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Se Bolsonaro não vai para o segundo, esse eleitor ficaria mais aliviado e poderia votar no candidato que ele considera mais preparado. E muita gente considera Ciro mais preparado, mas caiu naquela coisa do voto útil no PT. Mas, insisto, sem Bolsonaro lá, esse eleitor pode então migrar
para Ciro Gomes. E esses eleitores que hoje dizem que anulariam o voto, que são aqueles bolsonaristas mais fanáticos, que não querem considerar um segundo turno sem um mito, esse eleitor, ele vai ter que decidir. Se ele não vota, ele ajuda Lula. Então pode ser que ele, olhando para os dois, pense, puxa, a minha rejeição que é o PT, o antipetismo, fará com que esse eleitor vote em Ciro Gomes, até porque o Ciro tem feito críticas muito corretas a tudo que o PT e o Lula fizeram quando estiveram no poder. Então eu acho que isso pode, lá no segundo turno, criar uma conexão para o Ciro atrair esse voto, digamos assim, antipetista e antilulista. Então, na minha opinião, Ciro Gomes é o candidato com maiores e melhores condições de derrotar Lula num segundo turno. É claro que para isso ele precisa chegar lá. E existe espaço para isso. Essa pesquisa mostra aquilo que outras também têm mostrado, um percentual muito alto de eleitores que podem mudar. Essa que mostrou, por exemplo, que 27% dos entrevistados podem mudar de voto ainda no primeiro turno. Isso aqui muda uma eleição completamente. E a gente pode ter, em outubro, uma eleição tripolar, como tivemos em 2014. Com Marina Silva, Dilma e Aécio Neves, inclusive com o próprio Aécio tendo uma arrancada ali, faltando 2 semanas para as eleições, passando Marina Silva e terminando 12 pontos na sua frente, ele que estava aí a mais de 15 pontos atrás. E eu quero trazer aqui uma reflexão importante, que nesse final de semana nós tivemos eleições na Colômbia. E eu não quero aqui falar o que eu penso de cada candidato, o que cada um deles representa, não é isso. Eu quero mostrar o que aconteceu lá. No dia 11 de maio, vou deixar um link aqui para vocês, as pesquisas apontavam que, eu estou falando de 18 dias antes das eleições, o primeiro colocado tinha 40% das intenções de voto, o segundo 21%, o segundo que era apoiado lá pelo atual presidente Ivan Duque, e o terceiro colocado 12%. E aí qual foi o resultado? O povo foi para as urnas, e o primeiro colocado, que tinha 40% há 18 dias, terminou de fato com os 40%. Aquele que estava em terceiro com 12% terminou em segundo ali com quase 28% das intenções de voto. E quem estava em segundo ficou em terceiro. Insisto, era o candidato apoiado pelo governo, mas o povo da Colômbia simplesmente estava rejeitando o atual governo. E diante da possibilidade de ter uma alternativa, insisto, não estou falando o que eu acho dela, acabou dando um voto de confiança para esse outro nome. E agora teremos um segundo turno entre o primeiro colocado e o terceiro. Então, é o que eu tenho falado sempre, engana-se muito quem acha que as eleições que serão em outubro já estão decididas. Quem vai decidir é o povo. A campanha nem começou. Vai começar só na segunda quinzena de agosto. E aí nós teremos o quê? Tempo de televisão, debate, muitas coisas que podem mudar a opinião do eleitorado. E eu tenho falado sempre aqui, existe um anseio na sociedade por uma alternativa. Se essa alternativa passar para o eleitor, digamos assim, a confiança de que ela pode crescer, criar onda em torno do seu nome e quebrar essa polarização, ela vai crescer. Agora, se isso vai acontecer, o tempo dirá. E hoje o candidato mais bem colocado para tentar quebrar essa polarização, como eu mostrei para vocês e as pessoas mostram, é Ciro Gomes. Não terá vida fácil, até porque é atacado de todos os lados. A grande mídia não quer na presidência porque ele ataca os interesses dessa elite financeira que tem seus tentáculos na grande mídia e também no mundo político. Mas o Ciro tem militância, tem um projeto, está mais bem posicionado do que os seus concorrentes dessa chamada terceira via que o Ciro nunca aceitou fazer parte, porque é uma discussão de nomes e não de ideias. Então vamos ver como que a gente fica daqui até as eleições. E a ajuda de vocês compartilhando esse vídeo pode ser muito importante para a gente ajudar o Brasil, enfim, a tirar esse peso de ter que escolher um porque não quer o outro, ou de ter que escolher o outro porque não quer um. O Brasil tem que superar essa eleição dos antes e votar a favor de um projeto que de fato transforme o país e transforme a vida das pessoas. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui. Se puder, compartilha esse vídeo. Vamos divulgar o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.